Ademar Ramos, hoje aqui na casa do mestre, né? Falando sobre mais um assunto muito legal aqui. Que é a casa do mestre. Casa do mestre, né? O discípulo veio ao mestre. O discípulo veio ao mestre. É mestre Cuca. O bar do Ademar, o casa do mestre, tá tudo em casa, né, cara? Tudo em casa, Bom, professor, conta um pouco pra gente aqui sobre Melquisedeque, o pessoal que ainda não tem essa referência do nome. Melquisedeque, e eu fiquei muito impressionado lá em Israel, nós estivemos lá, né, Ademar? Quando a gente chegou no Domo da Rocha, onde está a pedra de Abraão. E Melquisedeque aparece na Bíblia uma vez, quando fala com Abraão, e depois em Hebreus. Né? Então eu queria que você explicasse para a gente quem é Melquisedeque, o que ele é, porque ele é Nós, eu acredito que eu, você e até o Fred, somos sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque. Você num grau maior, eu num grau menor, mas somos todos na mesma intenção. Então explica pra gente quem que é Melquisedeque. Melquisedeque significa Senhor das duas faces. Ou seja, na parte da esquerda ele é o mal, na parte da direita ele é o bem. Na parte da esquerda é criança, jovem, na parte da direita é o adulto, velho. Na parte da esquerda é animal, na parte da direita é o minal. Na parte da esquerda é o anticristo, na parte da direita é o Cristo. É a consciência que comanda o nosso planeta e todo o jogo polar do bem e do mal. Muitas pessoas pensam que o homem que criou o mal. Não, o homem não é criador. O homem e a mulher, nós somos criaturas. Quem criou tudo foi Deus. Então Deus criou os dois aspectos para que a gente nessa polaridade vai evoluindo do mal em busca do bem. Não é isso? Esse é o grande jogo. E o equilíbrio é a chave do meio, né? É o equilíbrio dos dois. Porque se eu conhecer só o mal, eu não vou conhecer o bem. Se eu conhecer só o bem, eu não vou conhecer o mal. Então eu tenho que conhecer o mal e o bem, porque todo mal tem o bem equivalente e contrário. Então eu tenho que conhecer os dois, né? Não fazer, não preciso praticar o bem. Né? Então Melquisedeque representa o comando da Terra. O próprio planeta. É o grande arcano, é o espírito, é o planetário Terra, que a gente chama de o grande Richa, a gente chama de o grande Shivara, o grande luzeiro, o grande estelar, o grande planetário, o grande luminar, tem vários nomes, né? De todas as tradições. E ele representa a consciência que comanda toda a evolução planetária. E como você falou, né, se nós olharmos no Gênesis 14, você vai ver o episódio de Abraão e Melquisedeque, onde Abraão pediu ajuda de Melquisedeque para vencer os 5 reis, e ele venceu a guerra. E então o que ele fez? Dos despojos, aí criou o dízimo, né? O estereótipo. Com os despojos da guerra. 10% foi dado, não é dinheiro de Abraão, não. Foi dinheiro que ele pegou dos outros, né, da guerra. Deu 10% para Melquisedeque. E com Abraão eles fizeram o primeiro ritual de Eucaristia. E a Eucaristia nasce aí. Então Melquisedeque é a figura que está por trás da Eucaristia, do ritual, né, sagrado, de conexão com o espiritual, que é pão e vinho, né, aquele momento de consagração com a própria essência interior. Então aí no ritual de Melquisedeque é o ritual eucarístico que a gente chama. Depois Melquisedeque na Bíblia também aparece no Salmo 110 dos evangélicos, né, dos protestantes, e 111 no Salmo católico, que é a Igreja Católica simplesmente agrupou 2 salmos e ficou faltando um, e no final dividiu em 2, né, para poder dar 150. Né? Então ele aparece no Salmo 110 ou 111, dependendo da Bíblia. É um salmo de poder, é um salmo de exaltação, e aparece também em Hebreus 5, 6 e 7. Sim, que diz? Que é atribuído a Paulo, né, ou Saulos, que é o nome tradicional. Porque lá ele fala que é isso que você disse, né? Jesus é sacerdote para todos sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O que é ordem, né? É a hierarquia. O que é ordem? É o comando, né? Então Jesus nada mais é, né, com todo o valor que ele tem, lógico, como um sacerdote de Melquisedeque. Então Melquisedeque representa a consciência maior que comanda toda a evolução da Terra, mineral, vegetal, animal e hominal. Ele faz isso através de Shambhala. Shambhala é o sol represado, é o sol encapsulado dentro da Terra, né? Que a Terra é oca, não de vazia, mas preenchida com este sol, com essa energia eletromagnética. Tanto é que quando tem uma explosão solar muito grande lá fora, depois de 14 dias atua
nessa energia eletromagnética inteligente e isso provoca Depois atua tsunamis, no reverberando, no né? coração, exatamente. Atua nos tsunamis, atua nos vulcões, né? Por exemplo, no Japão, esse último tsunami que teve, 14 dias antes teve uma explosão. Sempre 14 Teve dias na antes. Hungria, Ademar, não sei se você viu, na Hungria teve um estudo que durante a semana, 15 dias depois da explosão solar, durante essa semana aumentou 30% os ataques cardíacos na Hungria. Aumenta os ataques cardíacos, exatamente. México. Por quê? Porque o coração está ligado ao Sol. É o Sol. Quer dizer, o coração é o Sol que nós temos, é nosso sistema planetário interior, A exatamente. cadenciação. É o nosso Sol, né, na verdade. Exatamente. Né? Então, o Melquisedeque representa esta figura, né? E é uma figura simplesmente fabulosa, fantástica, que comanda toda a evolução, né? Através de Shambhala, que é esse Sol interno. Depois tem um primeiro encapsulamento, uma primeira consciência superior, que a gente chama de Agartha. Depois tem uma segunda consciência envoltória, chamada de Duati. Uma terceira chamada de Badagas, e depois vem a face da Terra. Então, toda a evolução funciona através do comando de Melquisedeque. Então, ele tem os 7 Prajapatis, 7 Elohim, 7 Logóis, 7 anjos da presença, 7 Shivaras, 7 luzeiros, 7 Prajapatis, 7 luminares também, né? Ou 7 seres da teosofia, como a gente chama, né? Mori, Larião, Joalcur, Serapis Bey, Veneziano, Cthulhu e Germano, que representam as suas expressões centenárias. Então ele comanda toda a evolução centenária. E os reinos mineral, vegetal, animal, nominal. Por isso que nós chamamos de Melquisedeque, quem ele é? O rei do mundo. Rei do mundo. Que comanda toda a evolução. Poderíamos dizer que nós somos Melquisedeques, qualquer um? Sim. Existe uma só mônada. O que é mônada? É uma unidade de consciência, que é um ponto de luz. Ele é o ponto de luz como o sol interno. Mas cada um de nós, na ponta do coração, nós temos o ponto bindu, que é um ponto de luz. Cada um de nós. Então isso é imortal. Essa luz é imortal, né? É uma luz eterna, que está conectada com o universo inteiro, porque o universo inteiro é luz, né? Então todos nós temos essa mônada. E essa mônada tem uma capacidade. A de Melquisedeque é uma só. Ela se divide em 7, cada uma desse 1/7 se divide em 7, que dá 49, cada um desse 1/49 avos se divide em 7, que dá 343, cada um de 343 avos se divide em 7, que dá 2.401, e vai formando uma pirâmide, onde nós, lá embaixo dessa pirâmide, representamos uma ponta, um ponto de luz. Então, esse ponto de luz pode ser agrupado, pode ser diluído, e mantém as mesmas propriedades, né? Então, é uma coisa que a maioria tá sempre, depende da crença, confunde um pouco a relação a... Quando você sai do corpo e volta, numa outra encarnação, você não vai numa sequência de 1 para 1, né? Tem esse lance da mônada, não é isso? Sim, você pode agrupar, não é? Pegar 7 seres e criar um ser de mau potencial. Ou pegar um ser, subdividir em 7 e criar 7 de potenciais diferentes. Então todos nós temos sempre 7 pessoas em evolução, todos nós, nós e mais 6, que no momento da evolução tem o mesmo padrão, o mesmo valor evolutivo. Né? Só que cada um tem um plano, um destino diferente, mas no começo é igual, né? Que a gente chama isso tucuísmo, que é agrupar mônadas, ou esses pontos de luz, ou diluir mônadas ou ponto de luz. E nesse processo agora, desse novo ciclo, a ideia é fazer ao contrário, quer dizer, a gente faz um ser, dividir em 7, vamos reduzir exatamente. De 7 1. Porque se você aumenta a diluição, né, você aumenta a humanidade. E aí vão diminuir recursos, vai ter mais dificuldade, tem fome, tem miséria, tem pobreza, tem mais egoísmo, né? E isso é típico de uma Kali Yuga, né? Que é a Idade de Ferro, que falta só 2 anos. É só ler o livro, né, do Carlos Torres. Do Carlos Torres, 2012. 2012, 2002, 2013, vocês vão ver o que é isso, né? Então, como é que vai ser a próxima sequência? Quando termina a Idade de Ferro, a Idade de Ouro. Na Idade de Ouro é o contrário, em vez de você diluir a mônada, você concentra. Então diminui a humanidade. Por isso o despertar de consciência, E você agregar. o ser humano tem mais consciência, tem mais valor, e os recursos sobram, né? Então aí tem mais riqueza, tem mais prosperidade para todo mundo, né? Então, crença na falta é um absurdo. É o que está acontecendo. A crença na falta, no medo. E como é que você acha que vai acontecer então, essa
essa grande virada. Segundo as tradições maias, não é isso? Que ele aborda muito bem no livro dele, né? Está previsto para dia 21, 22 de dezembro de 2012. Mas que usa o calendário baseado no solstício, né? Que é o maia. Solstício é junho, né? Que é 22 de junho, né? Ou 22 de dezembro.